Deus sabe em quantas portas você já bateu, chorando e sonhando em busca de uma solução. Mas todo esse processo que você está vivendo faz parte do tempo de preparação. Esse vento soprando é Deus te preparando, e essa provação é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. E tudo dando errado é Deus te preparando. Portas se fechando é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. Sempre foi assim, e é assim que sempre foi. Deus prepara primeiro para honrar depois. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a ONTV 24 horas, a sua emissora de TV na internet, 24 horas ligada em você, Brasil. Meu nome é Eugênia Teles e hoje estamos mais uma vez com o nosso programa Tempo de Preparação, em que nós devemos realmente estarmos preparados diante das adversidades da vida. E hoje eu venho falar com você, para você que sente que esteja passando por uma circunstância, que esteja se sentindo com medo. O medo, muitas vezes, é uma questão de sobrevivência, né, meus irmãos? O medo, muitas vezes, é o que nos mantém vivos, mas veja que é muito importante nós analisarmos a questão do medo quando se torna algo realmente que carece de uma atenção especial, que é quando nós nos vemos freados nas nossas vidas, nas nossas atitudes, nos nossos posicionamentos, nas nossas tomadas de decisões, em tudo que nós estamos envolvidos em busca de realizar nas nossas vidas, mas nós temos medo. Muitas pessoas chegam a estados clínicos de síndrome do pânico, quando há um medo generalizado em relação às circunstâncias, em relação a pessoas. Mas veja que, tirando essa questão de que o medo é também uma questão de sobrevivência, faz com que a gente se mantenha vivo, porque é o medo, este receio que nós temos de que o fogo queima, que nós não colocamos a mão no fogo, por exemplo. São receios da vida são receios da vida que nos fazem parar para pensar acerca de determinadas coisas que são realmente muito positivas para nós. Mas veja que o que nós viemos falar aqui hoje é algo muito mais profundo, algo que esteja prejudicando a sua vida. Como nós estamos em tempo de preparação, nos preparando para as adversidades que temos que enfrentar nas nossas vidas, o medo é algo que realmente acaba prejudicando o nosso desenvolvimento, a nossa evolução, os nossos relacionamentos com as pessoas, as nossas tomadas de decisões em relação a projetos das nossas vidas, em relação a circunstâncias e a pessoas. Então, eu convido vocês hoje para nós darmos uma analisada no que diz o Salmo 27, do salmista Davi. Este salmo ele é formado realmente na sua construção, quando nós passamos a estudá-lo, a ler, a buscar esse entendimento de duas partes, em que a primeira há um testemunho de confiança em Deus em meio
aos maiores perigos. Então, veja que o salmista Davi nos deixa como registro momentos em que ele se sentiu em meio aos maiores medos. Então, o salmista, nessa primeira parte do Salmo 27, ele demonstra, através dessas declarações que eu lhes apresentarei, que estão registradas no Salmo 27, do livro de Salmos, da Bíblia Sagrada, das Escrituras, em que o salmista Davi demonstra, então, a sua confiança em Deus. E a segunda parte que nós veremos, também de suma importância para compreendermos este tema que está sendo trazido em pauta, é uma súplica individual que brota dessa atitude de confiança. Ou seja, em um primeiro momento nós vamos analisar a confiança em Deus, e a partir do momento que nós desenvolvemos esta confiança em Deus, nós passamos então a levar a Deus, a partir desta intimidade que temos com o Pai, que nós conhecemos a Deus, nós temos intimidade com o Pai, então nós passamos a suplicar, a pedir a Deus, e algo que realmente surge dessa confiança naquele que sabe de todas as coisas e é capaz realmente de trazer este refrigério para as nossas almas, esta paz de espírito que é capaz de transformar vidas, de curar o nosso emocional e os nossos pensamentos, modificar o ambiente que nós fizemos parte nas nossas vidas, e que possamos, então, ter uma vida saudável, tranquila e em paz. Veja que o salmista relata no Salmo 27, Davi nos diz: o Senhor é a minha luz, é a minha salvação. De quem terei medo? Então, veja, nessa primeira parte, o salmista demonstra essa confiança, segundo ele era um homem segundo o coração de Deus, então havia um relacionamento, uma intimidade entre o rei Davi e o pai, em que ele se dirigia diretamente à fonte, não é mesmo? A Deus, e ele demonstra esta segurança, esta certeza que o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. De quem terei medo? Então veja que diante dos maiores perigos, das maiores dificuldades, das maiores adversidades, como um guerreiro, um rei, comandante de nações, que enfrentou realmente grandes batalhas e se fez vitorioso, Davi para e nesta reflexão no que se refere a Deus. O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem eu temerei? Veja que diante de dificuldades, de perigos reais, a confiança que devemos ter em Deus. E ele segue: quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Então veja que Davi demonstra, através do Salmo 27, que ele nos relata, essa segurança, essa confiança em Deus, esta certeza que mesmo diante daqueles que possam querer se levantar contra um eleito de Deus, um homem segundo o coração de Deus, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército, meus irmãos, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Então veja que mesmo diante de guerras, de circunstâncias realmente inusitadas, mesmo que um exército estivesse
ao derredor, nós não devemos deixar que os nossos corações se sintam amedrontados. Vocês conseguem compreender neste tempo de preparação por muitas coisas que nós ainda veremos e iremos ouvir nas nossas vidas e seremos testemunhas de tantas coisas que iremos passar no mundo, nós estarmos caminhando, seguindo em frente, guiados e protegidos por um Deus que é capaz de agir a nosso favor, de nos proteger, de nos trazer esta segurança que mesmo que se acampe contra mim um exército, você abra a porta e veja um exército contra você, frente à sua casa. Não deixe-se abalar o vosso coração, não tenha medo. A importância destas palavras, de alguém que tinha um relacionamento direto, íntimo com Deus. Se estourar contra mim a guerra, assim, ainda assim terei confiança. Independentemente dos motivos que você seja envolvido na sua vida, mantenha o equilíbrio e a confiança e afaste todo e qualquer medo, porque você está amparado por Deus, meu irmão. Repita comigo: Deus cuida de mim, Ele me protege, resguarda. Esta confiança em Deus realmente é de suma importância na sua vida, na nossa vida, enquanto cristãos, principalmente irmãos missionários que estejam desenvolvendo um trabalho, uma frente missionária, levando a palavra de Deus. Muitas vezes você será confrontado, como se um exército se levantasse contra você e você ali firme no seu propósito, naquilo que Deus te permitiu, te consagrou para que você realize. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Veja, vamos prestar atenção no que diz a palavra? Ele pede ao Senhor e ele finaliza dizendo assim, ó, e a buscarei. Ele não apenas pede. Nós não devemos apenas pedir que Deus realize algo nas nossas vidas. Nós devemos levar as nossas petições, os nossos pedidos a Deus e ir em busca através da ação daquilo que nós queremos conquistar. E ele diz que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Que pedido, hein? Que ele quer ir em busca dessa conquista, estar ao lado do Pai, poder morar na casa do Senhor todos os dias da sua vida, contemplando a beleza, sabedoria, a majestosa presença de Deus na sua vida em meditação também. No dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo, me acolherá e levar-me-á sobre uma rocha. Veja a segurança que nós devemos ter nos momentos de dificuldades que passamos nas nossas vidas. Nós estamos amparados por Deus.
Eu estou amparada por Deus, Deus cuida de mim, me protege nos momentos de dificuldade, Ele me resguarda, Ele me mantém em segurança, como no esconderijo do Altíssimo, sob uma rocha, protegido de todas as mazelas e problemas que possam surgir nesse mundo. Será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. Você estará acima de tudo isso. Por mais que esteja um exército tramando para te derrubar, acabar com os teus projetos, destruir a sua vida, terminar com o seu estado emocional, psicológico e físico, porque as pessoas acabam somatizando doenças quando não estão bem, inclusive psicologicamente. Veja que com Deus amparado nas suas promessas, na sua palavra, nós nos manteríamos acima dos inimigos, de todo o mal, de toda a influência do maligno que possa estar a nos cercar. Ouve, Senhor, a minha voz. Eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei, Senhor, a tua presença. Então ele diz, ele tem esta conversa com Deus, solicitando a presença do Senhor, da face do Pai, porque ele acredita, e assim segue a palavra no verso 9 do Salmo 27, tu és o meu auxílio. Pai, não me desampares nos momentos de dificuldade, nos momentos de dificuldade. Deus da minha salvação, dos meus livramentos, meu irmão, creia nesta palavra, entregue sua vida a Deus e receba essa proteção, esse direcionamento na sua vida, que mesmo diante de quaisquer dificuldades que possam surgir nos seus dias, no porvir, no que se referem às circunstâncias e pessoas, você estará amparado por Deus. Davi segue falando, e é o que nós devemos também pensar, buscar desenvolver este relacionamento com Deus, quando ele diz o seguinte: atente-se, ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Então veja que nós devemos também, quando nós já fizemos uma espécie de raciocínio dessa forma. Pai, livra-nos do mal, nos mantenha em segurança, me proteja. Mas veja que há algo que é falado no Salmo 27, em que ele clama ao Senhor, e isso nós devemos reproduzir, nós devemos repetir com a nossa boca. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, porque nós queremos andar em um caminho seguro de vitória, não é mesmo, meu irmão? Esse é o nosso propósito e nós precisamos aprender, precisamos estar prontos para esta conversa, precisamos assumir estes papéis na nossa vida, estarmos dispostos a seguir o caminho que Deus nos orienta, porque ainda ele prossegue dizendo: guia-me, livra-me dos que me espreitam. Era alguém muito perseguido na sua época, e quantos de nós ainda somos por diversos motivos na vida em que temos pessoas que ficam à espreita de alguma coisa para tentar nos derrubar.
tentando buscar as nossas fragilidades, momentos em que não estamos em dias bons, porque somos humanos, não é mesmo? Então, sempre o mal está à espreita, independentemente da tua religião, da tua crença, no que você acredita, você sabe que nós convivemos com o bem e com o mal. E há sempre o mal no nosso caminho, e nós precisamos aprender. Por isso, esta reflexão é importante. Neste tempo de preparação, ensina, Senhor, qual o caminho que nós devemos andar. Apresenta a tua face a nós, nos oriente, nos guie. Não me deixe à mercê dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e gente que só respira crueldade. Já viram isso? Já aconteceu isso na sua vida? Você conhece alguém que só respira crueldade? Algum irmãozinho, alguma irmãzinha que respire crueldade? Exatamente ao contrário do que nós buscamos, existem seres humanos no mundo que não, que por influência do maligno estão sempre em busca de serem cruéis. A vida pode bater com força, você pode sofrer muitas coisas na sua vida, mas isso não te dá o direito de ser cruel com você mesmo e muito menos com as outras pessoas. Simples assim. Mas no mundo existe, e Deus nos apresenta, nos orienta, nos fala, nos indica, existem pessoas que respiram crueldade, pessoas que são falsas testemunhas, dizem coisas que não sabem, sobre circunstâncias que não viram, sobre pessoas que não conhecem, simplesmente falam. Não é mesmo? Como plumas ao vento, porque respiram crueldade, eles se alegram no mal. Então veja que a palavra ainda nos diz: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Amém? Eu creio. Eu também creio que nós veremos sim a bondade do Senhor aqui na terra. Temos que acreditar. Temos que ter esperança. Não podemos desistir. Temos que levar esta palavra. Temos que profetizar isso. Compartilhar esta ideia. Hashtag bondade do Senhor aqui na terra. Que isso ocorra, que isso faça humanizar as pessoas que ainda se encontram sob a influência de irem em busca da prática da crueldade e do mal, para que tenham seus corações modificados pelo bem, para que essas pessoas possam sentir como é bom, magnífico e traz paz ser bom. O bem pelo bem nas nossas vidas. Então, a palavra encerra dizendo: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique o teu coração e espera no Senhor. Meus irmãos, nós vivemos hoje em dia em uma sociedade rodeada por diversas circunstâncias inusitadas. Medo, irmãozinhos que se dispõem a serem cruéis por razões de foro íntimo, por influência do mal, por se sentirem bem desta forma, como se sentiriam e quais as maravilhas que poderiam experimentar nas suas vidas sendo pessoas boas. E veja como é importante que as pessoas recebam esta palavra
e, de alguma forma, nós sejamos instrumento para que estes irmãos experimentem o bem, abandonem o antigo eu, sejam uma nova criatura a partir do momento em que se dispõe a fazer o bem pelo bem. Nós vemos até muitas pessoas que fazem o bem porque vão receber algo em troca, outros irmãos que são cruéis, perversos, mas nós temos irmãos que fazem o bem pelo bem sem receber nada em troca disso, sendo que às vezes, muito pelo contrário, as pessoas fazem o bem e recebem ingratidão. As pessoas recebem palavras nem tão boas assim, traições, falta de lealdade, rompimento de amizades, tudo que vocês sabem que existe ao nosso redor no mundo. Mas isso não pode fazer com que nós, que estamos nesta caminhada, com os pés firmes, como em uma rocha, não em terreno duvidoso. Estamos com os pés firmados na rocha, seguindo um caminho que estamos buscando nos assemelharmos aos ensinamentos que Jesus nos apresentou na Nova Aliança e também ao que os profetas nos deixaram como ensinamentos. Se nós estamos em busca disso, do nosso aprimoramento pessoal, em que o nosso maior adversário, muitas vezes, somos nós mesmos, as nossas fragilidades, fraquezas, inconsistências. Então, nós vamos nessa luta, vencendo a si mesmo, em busca de nos mantermos firmes para este trabalho de colaborar com irmãos que estejam também em busca dessa realização nas suas vidas. Então, nós vemos que existem irmãozinhos que estão em uma fase da sua evolução pessoal em que sentem prazer, respiram crueldade, independentemente dos motivos, independentemente das razões. Não é mesmo? Ao passo que nós temos irmãozinhos que até fazem o bem, que bom, mas você vê que eles fazem algo bom porque eles têm uma recompensa maior, que muitas vezes é de ordem financeira. Então, o mundo, meus irmãos, carece, e estamos em tempo de preparação para este levante de irmãos que, de forma voluntária, que não haja intenção no seu proceder, que resolvam acolher esta causa de levar o evangelho que recebemos gratuitamente de Deus, do poder do Espírito Santo nas nossas vidas, e que estes irmãozinhos possam compreender a importância desta causa, porque o bem muitas vezes se sente constrangido, ele é mais contido, discreto, e o mal ele se sobressai. Vemos tantas coisas ruins que acontecem, mas o bem também está acontecendo, mas de uma forma um pouco mais contida. Está na hora de nós que estamos focados em sermos pessoas melhores em primeiro lugar, possamos contribuir para a melhoria de outras pessoas que assim quiserem. Não com o intuito de doutrinação de irmãos que não estejam preparados para essa conversa, mas que quando pessoas que estejam em condições de medo, fragilidade, confusão, sem um direcionamento nas suas vidas,
lhe consultarem, pedirem auxílio, orientação, que muitas vezes socorre nos momentos e nas circunstâncias e locais mais inesperados. Você tem que estar pronto. Você tem que estar preparado, meu irmão. É tempo de preparação. Junte-se a essa causa onde quer que você esteja, no Brasil e no mundo. Ide e pregai o evangelho a todas as nações, porque as pessoas estão precisando disso. Corações carecem de esperança. E precisamos de boa vontade, de irmãos que estejam dispostos a assumir algo dessa natureza, sem intenção. Pessoas que disponibilizem o seu tempo para consertar e ter uma sociedade saudável para as próximas gerações, que provavelmente pessoas que você ama fará parte. Temos que consertar a casa enquanto há tempo, que nós possamos fazer parte deste levante, de termos seres humanos focados ao bem, que pessoas não precisem andar com medo nos seus relacionamentos, na sua vida, nos seus negócios. Pessoas tenham que pensarem, ficarem muitas vezes constrangidas, viverem nessa incerteza em relação, por exemplo, relacionamentos de amizade, conjugais, porque você não sabe quem é o outro ser humano que se apresenta para você. Então, é importante que nós possamos tentar fazer parte deste concerto, contribuir para que as coisas fiquem bem, para que tenhamos seres humanos melhores, de melhor caráter, de um coração bom, que não sejam pessoas cruéis, mal intencionadas, gente de mau caráter no mundo, para que as pessoas possam ter que conviver com a justiça e a verdade, com aquilo que é justo, com aquilo que é bom e com a verdade, para que você possa conhecer pessoas, olhar no olho destas pessoas, ouvir esta pessoa e saber que ela está falando a verdade. Que nós possamos extirpar do mundo pessoas de mau caráter, pessoas que estejam sempre dispostas em tirar vantagem dos outros, normalmente daqueles que já estejam em situação de dificuldade, porque estão mais fragilizados, muitas vezes emocionalmente. Nós precisamos, e eu repito, extirpar essa conduta da sociedade, resgatar aquele ser humano que está ali. Existe uma essência na criação de Deus em cada um de nós, daquilo que é bom, e nós precisamos resgatar o coração destas pessoas. Que essas pessoas estejam envolvidas com o que é verdadeiro, com o que é justo, com o que é bom, com o que é reto, correto, certo, que não traz confusão nos nossos negócios, que as pessoas possam sentar frente a frente, realizar um negócio, sem estarem preocupadas de estarem sendo prejudicadas de forma intencional pela outra parte. Isso carece um desenvolvimento de caráter muito profundo e estrutural na nossa sociedade. E quando eu digo isso, eu não estou falando de religião, de organizações religiosas, mas nós precisamos, e daí é o ponto que eu gostaria de falar, nós precisamos fazer com que as pessoas se aproximem de Deus, porque tudo que vem de Deus é bom, Ele sabe de todas as coisas.
Muitas pessoas se decepcionam com organizações religiosas e líderes espirituais que escandalizam o evangelho e afastam pessoas de Deus. E que as pessoas possam ter o entendimento claro nas suas mentes, que Deus não precisa de organizações religiosas e nem de líderes espirituais para ser Deus na sua vida, meu irmão. Você pode ter acesso a Deus a todo momento, porque Ele está contigo, independentemente de porta de qualquer igreja, independentemente de um intermediário aqui do mundo físico. O único que nós nos dirigimos a Deus, o nosso mediador é Jesus Cristo, meu irmão. É muito importante que você não crie expectativas em seres humanos, porque você não tem a capacidade de discernir quem são pessoas boas ou não. Então, veja que é muito importante que pessoas façam parte, estejam em comunhão com irmãos, que se assemelham ao que Cristo deixou como ensinamento nas Escrituras. Mas você precisa conhecer as Escrituras para ter esse discernimento. Porque senão, basta uma pessoa com um pouquinho de entusiasmo na fala, ela leva você para qualquer lado, você nem sabe onde está indo. E para quem não sabe onde está indo, qualquer lugar serve. Então veja a importância, meus irmãos, de nós conhecermos a palavra de Deus, de nós nos associarmos a pessoas que nós sentimos através do poder de Deus, do Espírito Santo nas nossas vidas, que são pessoas boas. Mas, Eugênia, como que eu irei saber que aquela pessoa é uma pessoa boa? Porque ela está em busca de se assemelhar ao que Cristo nos deixou como ensinamento na terra. Mas, Eugênia, o que Cristo deixou como ensinamento na terra? Você precisa abrir a sua Bíblia e saber do que nós estamos falando. Porque senão você estará sempre sujeito ao entendimento do momento relacionado ao que você está sentindo em relação ao outro. E sentimento é enganoso. Sentimento humano é enganoso. A palavra diz. Nós precisamos ter discernimento. Nós vemos pessoas no mundo machucadas que se afastam de Deus, das possibilidades de terem uma vida de vitória, de sucesso, de paz. Seja sozinho, como é o meu caso, sozinha, no mundo, como é o meu caso, ou em família. As pessoas precisam compreender que somente com Deus, sob a orientação do Pai, estarão protegidas de tudo. Mesmo que um exército se acampe contra você, você estará protegido, como resguardado no esconderijo do Altíssimo, sobre uma rocha, acima daqueles que possam tentar querer te atingir, meu irmão. Mas veja a importância de você parar para refletir sobre tudo isso. É tempo de preparação e você precisa escolher, meu irmão. Você está cansado de encontrar, se enganar, encontrando pessoas que mentem para você. Você está cansado de se relacionar com pessoas que traem a sua confiança. Você está cansado de realizar negócios com pessoas que você sempre sai prejudicado. Você está cansado de ser um infeliz. Pois bem, meu irmão, você tem que escolher, a partir do momento em que você está cansado, romper com antigos paradigmas e se propor novos hábitos, uma nova postura diante da vida, das circunstâncias e das pessoas. Hoje nós estamos falando aqui, esta programação é para isso, para cristãos e simpatizantes da palavra de Deus. Você pode ter o seu método, vá em frente, meu irmão.
Mas nós estamos aqui dando testemunho de como funciona desse lado aqui, ó. Para aquelas pessoas que compreenderam a importância de, através da fé, estarem com Cristo e trazerem Cristo seus ensinamentos para as suas vidas. E isso é muito importante. Você se sentirá seguro, equilibrado diante de quaisquer dificuldades. E eu digo isso como testemunho de vida. Com Deus você é mais forte. Na presença de Jesus, com Jesus na sua vida, o fardo se torna mais leve. Você tem paz no seu coração. Você se sente feliz e completo a todo instante, independentemente das circunstâncias e de com quem você esteja. E isso é magnífico. Isso é algo sobrenatural, que somente pessoas que estejam vivendo isso há muito tempo, que já tiveram provas reais nas suas vidas de que isso funcione e dá certo, que já conhece o caminho e que se dispõe de apresentar isso para outras pessoas. Porque eu não quero tudo isso, a minha felicidade, a minha segurança, tudo que eu sou, eu não quero tudo isso só para mim. Porque a gente chega a um momento na nossa vida em que nós chegamos à conclusão, através da maturidade, que o segredo também da nossa felicidade e realização pessoal é compartilhar. Não há razão para que as pessoas guardem segredos sobre estas coisas. Se você sabe de algo que te deixa extremamente feliz, realizado, seguro, nada te abala, você é tranquilaço na vida, nos negócios, nas coisas, tudo. Onde você coloca o teu pé dá certo, meu irmão. Você tem foco, nada tira você do foco. Você começa a aprender a enxergar com olhos de águia. Pessoas que estão se aproximando, qual o intuito, como é que funciona? Porque você está sendo orientado. E com o tempo, com essa intimidade que você vai tendo, ao que eu chamo de Deus, e as pessoas muitas vezes utilizam de outras nomenclaturas, enfim, eu vejo o quanto isso é importante na minha vida, e a gente vai chegando em uma fase das nossas vidas de maturidade, em que a gente começa a pensar assim, quanto mais pessoas experimentarem como isso é bom, sermos equilibrados, saudáveis, felizes, realizados, está tudo bem, está tudo certo. Quanto mais pessoas se tornarem assim, nós vamos construindo uma sociedade de pessoas saudáveis, pessoas bem resolvidas e felizes para as próximas gerações. Que gerações são essas a que eu quero que meus filhos façam parte? Então, veja, que não irá adiantar toda a influência, todo o exemplo, tentando ajudar pessoas que estão aqui ao derredor. É importante que isso seja universalizado, essa ideia. Nós precisamos ser bons, não há razão para que você seja uma pessoa ruim, meu irmão. Não há motivo, meu irmão. Se você sofreu na vida, não seja uma pessoa cruel e faça outras pessoas sofrerem com isso. Compreenda com a sua vida, nas coisas ruins que lhe acontecem, exatamente como você não deve proceder e não deve dar continuidade a isso no universo. Isso é muito importante nas nossas vidas. Veja que, se as pessoas compreenderem o quanto é simples ser feliz, realizado, o quanto você pode ser próspero, meu irmão, sendo bom, você não precisa achar que utilizando de meios escusos, do mal, da crueldade, da perversidade, passar por cima dos outros, etc e tal, que você precise dessas estratégias para ser bem-sucedido. Não, meu irmão.
O sucesso e a vitória está naquilo que é conquistado através do bem, daquilo que é bom, daquilo que ajuda pessoas. Porque quanto mais pessoas felizes, bem resolvidas e prósperas perto de você, não é melhor? Agora, quanto mais pessoas você ir derrubando pelo caminho, imagine a cena. Você irá chegar em um caminho sozinho, infeliz, frustrado, com o seu coração amargurado, destruído, abandonado, infeliz. Porque o dinheiro, ele não compra todas as coisas. Porque senão nós teríamos pessoas milionárias extremamente felizes e não é o que nós vemos por aí. Então veja o quanto é importante que as pessoas compreendam que fazer o bem é bom, sem intenção, que você pode ser milionário fazendo bem, que você pode ser uma pessoa de sucesso fazendo bem, que você pode ser uma pessoa com uma carreira brilhante fazendo bem, sem puxar o tapete de ninguém, que você pode estudar muito sendo uma pessoa boa, que você pode ser fazer uma faculdade, uma pós, um mestrado, um doutorado, um PhD, você pode viajar o mundo, você pode chegar, desvendar o universo, meu irmão, sendo uma pessoa boa, que você não precisa ser cruel, perverso, mesquinho, egoísta, que isso só irá te distanciar daquilo que realmente importa, que são os vínculos, as pessoas que você hoje pode achar que não precisa, o coração do ser humano que você precisa ajudar a restaurar na humanidade. Nós precisamos de bons corações no mundo. Que independentemente do lugar, você possa, de repente, um momento de dificuldade, olhar para o lado e dizer o seguinte, preciso de ajuda. E aquela pessoa diz, firme, o que você precisa de mim? Vou te ajudar. E você tem a certeza naquele ser humano que aquilo é real, está acontecendo, é fato. Veja a importância de nós passarmos essa mensagem, de nós extirparmos do mundo essa consciência do mal, de prejudicar os outros, de levar vantagem em cima das outras pessoas. Cada vez que você deixa de cumprir o que é de responsabilidade sua, você sobrecarrega o outro. Aquele horário que você não cumpre no teu emprego, você está sobrecarregando o outro, você acha que você está tendo vantagem, mas você está prejudicando o todo, o universo, o meio que você faz parte. Então veja que tudo que nós fizemos parte desta grande criação de Deus, do universo, ela se rege por leis muito simples. Dentre todas que a teoria é capaz de nos apresentar e nos ensinar, existe uma lei muito bacana, muito simples de compreender, provavelmente você já tenha experimentado, que é a lei do retorno, meu irmão. Existe algo no mundo que, se você agir de determinada forma, o resultado será proporcionalmente de acordo com aquilo que você fez. Se você acha que está tendo vantagem hoje, sendo algo diferente do que ser bom, sincero, justo, correto em tudo que você esteja fazendo na sua vida, seus relacionamentos, suas amizades, seu casamento, sua profissão, sua família, no seu trabalho, em tudo na sua vida. Você pode ter certeza absoluta que a conta vem, meu irmão. Ah, sei que você está falando é bobagem, conheço muita gente ruim no mundo, que viveu a vida toda e nunca pagou, o pessoal despagou, né? Outros dizem resgatou. Então, há vários termos. Meus irmãos, as consequências são devidamente proporcionais.
Não significa que aquele irmãozinho que prejudicou uma vida a outras pessoas para se tornar um bilionário, o fim dele será pobre. Não. Mas algo na sua vida pode ocorrer em que o final da sua vida, aquele momento da consciência, em que a pessoa vê, bom, deu para mim. O que mais aflige aquele ser humano? Será o resultado de tudo que ele causou no universo para adquirir, no caso, riqueza, que ele vai continuar rico, todo mundo vai continuar rico, e rico, e rico, porque, né? Quantas pessoas ele deixou pobre? Quantas pessoas ele prejudicou, sonegou, enfim. Isso aí provavelmente irá continuar, porque Deus não se apega a esse tipo de coisa. Mas veja que a consciência, o coração desse irmão, será realmente levado a um estado de reflexão em que ele irá analisar o seguinte, e isso eu já ouvi ser dito, se eu pudesse mudar algo na minha vida, eu teria feito diferente. Porque às vezes as pessoas estão rodeadas de tudo que têm, mas não têm pessoas. Porque no caminho foram destruindo pessoas, ignorando pessoas, descartando pessoas, sendo cruéis com pessoas. O resultado não é em decorrência. Ah, mas aquela pessoa fez tudo isso, se tornou bilionário, teria que, pela lei do retorno, né, receber algo que ficasse pobre. Não necessariamente. É algo muito mais profundo, da essência, em que muitas vezes a lei do retorno se apresenta de uma forma que só quem passa por determinadas coisas é capaz de compreender. Com certeza a consciência de alguém que faz esse tipo de coisa será um fim que hoje ele está dando risada, achando que as pessoas são descartáveis, que aquele irmãozinho, que aquela família que foi destruída, que tudo que fez foi mal pelo mundo e foi prejudicando, e ele achou que estava ganhando, né, nesse jogo que é a vida. Mas no fim da vida ele se vê como? Muitas vezes dependente dos outros, em circunstâncias que vocês possam imaginar de forma diferenciada, né? Muitas vezes dependente de alguém que ele menos esperaria, sozinho. Todas aquelas pessoas que ele achava que eram seus amigos não existem, porque ele não criou vínculos de amizade. Ele criou vínculos de medo, de interesse ao seu redor. Porque todas as pessoas que se dirigiam a ele eram em decorrência do poder que, a princípio, ele acreditava que tinha. Então, as pessoas chegavam até ele porque tinham medo, com reverência. Não era por amizade, ou era por interesse. Então, a pessoa, de repente, a lei do retorno se apresenta dessa forma, em que não é exatamente na mesma moeda. Prejudicou, ficou rico, então, a princípio, a lei do retorno, essa pessoa ficaria pobre. Não. São as consequências no universo que essa pessoa acarretou. E nós não queremos isso. Nós não queremos ver pessoas infelizes por equívocos que venham a cometer no decorrer das suas vidas. E quanto antes as pessoas se atentarem para esse tipo de coisa, mais rápido nós teremos pessoas melhores ao nosso redor. Que a gente possa extirpar da humanidade esse tipo de conduta e resgatar o humano daquela pessoa, que é o que Jesus se propôs quando veio em missão. Tanto estava sendo dito pelos profetas, tanto estava sendo dito e tanto estava sendo visto nas sinagogas, no mundo, até que Jesus veio e propôs uma nova aliança. Ele veio em resgate, tentando encontrar, fazer aflorar, humanizar pessoas, para que as pessoas se sensibilizassem nos seus corações e começassem a agir de forma diferente. E até hoje parece que a mensagem da cruz não chegou a muitos corações. E é importante para aqueles que não viram e que não vendo não creram e não creem, que aquelas pessoas que creem, embora não tenham presenciado o fato, mas pela fé acreditam, porque agem de determinada forma, têm bons resultados na sua vida, são felizes, realizados, completos, tranquilos, estão em missão pelo mundo, muitas vezes dedicando tempos gigantescos da sua vida,
renunciando muitas coisas pessoais, em nome da palavra de Deus, em nome da missão de nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a sua própria vida aqui, pela humanidade, para ver se fazia com que as pessoas vissem determinadas coisas, não é mesmo? Então, que nós possamos, meus irmãos, da forma que nós pudermos, que Deus nos permitir e que esteja ao teu alcance de realizar. Divulgar a palavra das Escrituras, fazer com que as pessoas tenham mais intimidade com aquilo que é bom. Não estou falando de religião, não estou falando de crença, eu estou falando que, no mínimo, as pessoas tenham o entendimento da moral cristã. O que é isso, Eugênio? A moral, os ensinamentos que Cristo nos deixou nas Escrituras Sagradas. Se muitas vezes, meu irmão, você está decepcionado com igrejas, com líderes espirituais que só queriam te extorquir, que mentiram para você, que usaram você, que se utilizaram da tua boa-fé, que você descobriu horrores depois acerca destas pessoas, veja que isso aí não é problema de Deus. Deus continua sendo quem sempre foi, meu irmão. Vai em busca de Deus. Vai em busca da palavra, do que Cristo representa. Esqueça pessoas que vêm para escandalizar o evangelho. O nosso propósito não é esse, meu irmão. O nosso propósito é tentarmos ir em busca, jamais desistirmos, de nos adequarmos ao nosso proceder, o nosso pensamento, o nosso agir, com o que Jesus veio nos trazer como ensinamentos e temos registrados, e temos registrado nas Escrituras Sagradas, para nos guiar, para nos trazer paz e segurança. Todas as angústias que você tem no teu coração, incertezas, frustrações, confusões, isso aí é colocado por terra a partir do momento que você recebe de Jesus Cristo a certeza da segurança que Ele é capaz de te trazer. Você se sente realmente, é uma fé inabalável. É algo extraordinário, é algo sobrenatural que eu convido vocês a experimentarem. Porque somente aquele que experimenta o que é ter Deus nas suas vidas, o que é conhecer Jesus, quem foi Jesus, quem é Jesus, o que Ele é capaz de realizar nas nossas vidas, será capaz de grandes transformações na própria vida. Na própria vida. Porque pessoas felizes normalmente contribuem para a felicidade e o bem-estar de todos os outros que estão ao nosso redor. E isso é muito bacana, isso constrói relacionamentos, circunstâncias, a engrenagem desse sistema que é a vida funciona de uma forma mais tranquila, segura e correta. Ok, meus queridos? É uma satisfação tê-los aqui conosco, tê-los aqui conosco mais uma vez, na ON TV 24 horas, a sua emissora de TV, na internet, 24 horas, ligada em você, Brasil. Até a próxima, meus queridos. Fiquem na paz. Deus sabe quantas portas você já bateu, chorando e sonhando em busca de uma solução. Mas todo esse processo que você está vivendo faz parte do tempo de preparação. Esse vento soprando é Deus te preparando, e essa provação é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. E tudo dando errado é Deus te preparando. Portas se fechando é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. Sempre foi assim, e é assim que sempre foi. Deus prepara primeiro